Tá aí, grande Carlos, boa noite, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Boa noite, D'Angelo. Boa noite aí a todos que estão presentes aí para ouvir esse bate-papo, que eu considero bastante interessante do ponto de vista de novas opções, né, de tratamento, principalmente na osteoartrite do joelho. É um imenso prazer estar aqui, meu amigo. Maravilha, pô, prazer meu, cara, puxa vida. Dr. Carlos Fontes é ortopedista e traumatologista, é médico do esporte e exercício, e é mestre em ciências do aparelho musculoesquelético pelo INTO. É fera, como eu falei, não é da boca para fora, é um excepcional profissional, uma excepcional pessoa. Mais uma vez, Carlos, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Vamos bater um papo aí legal sobre neuromodulação. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, se puderem colocar aqui no balãozinho com a interrogação para ficar mais organizado, podem perguntar que a gente oportunamente repassa aqui para o Carlos para ele responder, viu? Família tá bem, Carlos? Tudo em paz, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Espero que aí também esteja tudo bem. Tá tudo bem, sim. Graças a Deus, vamos nessa, né? Maravilha. Carlos, então uma pergunta para iniciar, assim. Sim, detalhe, se der se falhar um pouquinho, que eu vi que quando você falou algumas coisas aí, falhou um pouquinho. Eu vou te avisar, a gente vê se é o meu sinal, se é o teu, se tem que trocar, às vezes tem que trocar pro 4G. Isso acontece mesmo, eu te sinalizo, tá? Ó, a primeira Tranquilo. pergunta é: o que é neuromodulação por radiofrequência? Então, vamos lá. O que é neuromodulação por radiofrequência? Na verdade, você soube definir muito bem aí quando você fez essa breve introdução, né? É um tratamento que não é um tratamento novo, já é um tratamento que já tem um bom tempo. Na verdade, ele se iniciou lá em 1840, tem muito tempo, tá? Mas ele era utilizado com outros objetivos, né? E assim como na medicina, a gente vai enxergando novas indicações e novas formas de tratamento com técnicas que antes eram utilizadas com outros objetivos. E a neuromodulação por radiofrequência nada do que isso. Técnica que é utilizada para tratamentos psiquiátricos, para outros tipos de dor, né? Principalmente dor crônica, de fundo mais neuropsíquico, né, neurosensitivo, e foi se enxergando uma nova forma de tratar dores articulares, né, através da neuromodulação por radiofrequência. Que nada mais é, na verdade, você é um aparelho, né? É um aparelho que vai ser ligado a uma cânula e a uma agulha. Essa agulha, ela é introduzida no local em que você quer realizar esse tipo de tratamento. E esse aparelho ele vai emitir, na verdade, ondas eletromagnéticas, né? Essas ondas eletromagnéticas vão chegar naquele tecido e vão provocar um estímulo nas moléculas daquele tecido. E esse estímulo exagerado faz a produção de calor, né? Então você começa a ter uma lesão térmica provocada pelo calor do tecido que está ao redor daquela agulha que foi introduzida. E isso aí a gente chama de radiofrequência ablativa, ou térmica, ou convencional, né? Todos eles têm esse mesmo nome. Com o objetivo de exatamente isso, fazer uma lesão térmica e a denervação daquela região. E assim tratando, né, a dor local, através da denervação. Nesse caso em específico da lesão térmica, é um nervo sensitivo. Mas eu vou explicar isso mais à frente. Mas basicamente, sendo bem sucinto, é isso aí que é uma terapia por radiofrequência. Perfeito. E quais são os tipos, Carlos, de radiofrequência? Fala um pouco sobre cada um desses tipos, as principais diferenças. Fica à vontade. Então, basicamente a terapia por radiofrequências ela é feita por dois tipos, tá? São dois modelos de radiofrequência. Essa inicial, que eu falei, que é a mais utilizada, né? Que é a terapia por radiofrequência convencional ou térmica ou ablativa, que tem realmente o objetivo de denervar, ou seja, causar uma lesão térmica e promover a denervação de um nervo, que nesse aspecto vai ser um nervo sensitivo. E existe a outra forma de radiofrequência, que é a pulsátil,
também chamada de pulsada, que nada mais é do que a emissão de micropulsos dentro de um tecido. E no caso da pulsada, a gente já não pode mais pensar no caso de lesão térmica, né? Porque o próprio nome diz, ela é pulsada. Então, são vários pequenos micropulsos que vão ser enviados, e isso não permite que a gente tenha uma elevação de temperatura significativa para poder causar uma lesão nervosa. A pulsátil, ela, na verdade, ela vai atuar de outra forma, né? É através de voltagem. É uma técnica em que você vai ter a emissão de voltagem, essa voltagem relacionada a tempo sobre a questão da impedância do tecido, vai promover uma pequena alteração na membrana das fibras nervosas, das fibras neurais. Então, você vai ter microlesões nessa parede celular, e essas microlesões vão provocar uma alteração dessa despolarização, entendeu? Consequentemente, você vai ter uma alteração naquele ambiente, naquele ambiente local desse nervo, provocando também uma lesão, mas aí no caso é uma microlesão nervosa. Na verdade, a pulsátil, ela não tem indicação formal no joelho. A pulsátil, a gente visa tratar lesões, lesionar nervos mistos, né? Ou seja, nervos que têm função motora e função sensitiva. Mas são microlesões, né? Não são lesões definitivas, eu não digo nem definitivas, não são lesões térmicas que são destrutivas ao nervo, né? Mas basicamente são essas duas, a radiofrequência convencional e a radiofrequência pulsátil. Dentro da convencional, existe um subtipo, tá? Que é a chamada refrigerada. O que é essa radiofrequência refrigerada? Na verdade, ela não tem muita relação com esse nome, porque quando a gente pensa em refrigerada, a gente deve pensar, então é uma lesão que vai fazer o resfriamento daquele nervo. Não, não é isso. Ela vai fazer realmente uma lesão térmica igual a convencional, porém a diferença está no equipamento. Essa agulha que a gente introduz no tecido, ela é refrigerada constantemente. E a partir dessa questão, a área de lesão térmica costuma ser maior do que a de uma radiofrequência normal. Então, a radiofrequência refrigerada, a gente busca fazer uma lesão com maior extensão e maior espessura, né, quando comparada à convencional, né? Geralmente é uma lesão 4 vezes maior do que uma lesão de uma radiofrequência convencional. Ou seja, é para nervos maiores, digamos assim, né? Perfeito. Carlos, para mim tá dando, de vez em quando, carrega um pouquinho aqui. Só te perguntar, você tá no 4G ou tá no Não, eu Wi-Fi? estou no Wi-Fi, mas eu posso A minha sugestão posso seria aqui uma variar, então troca. aí, ver se melhora um pouquinho, que às vezes dá umas cortadas. Deixa eu ver, tá trocando lá para ele. Conforme for, ele volta para o Wi-Fi. Vamos ver aqui. Tá carregando lá. Pelo menos para mim aqui, não sei para vocês, como é que tá para vocês aí. Para mim, de vez em quando, falha a voz dele. Ó, ele caiu. Vou esperar, guardar ele voltar aí. Mandar de novo o convite para ele, mas ele consegue voltar direto aí. Obrigado, Wanderson. Realmente tá falhando para mim também aqui. Aí, Pronto, voltou, Carlos. vamos ver se É, agora no cê- 4G vai. Vamos lá. Qualquer coisa eu te aviso de novo, a gente retoma, não tem problema. É, Bom, você falou aí dos tipos, legal, ficou claro para mim. E quais seriam as indicações, as principais indicações para uso da neuromodulação por radiofrequência? Então, do ponto de vista ortopédico, basicamente as indicações são os tratamentos, né? Dor crônica, né? Dor crônica principalmente provocada por artrose.
Então, atualmente, a radiofrequência ela já era utilizada antes do joelho, ela era bastante utilizada e difundida em patologias da coluna, né? Artrose interfacetária, entre outras patologias ali que causavam aquela dor que não respondiam ao tratamento normal, o tratamento habitual, né? Como fisioterapia, medicação, pilates, etc. Depois de difundido no joelho, pela osteoartrite do joelho, já está sendo aplicado muito no quadril e de 2 anos para cá, mais ou menos, já está sendo aplicado em tratamentos do ombro. E o bastante interessante é que o primeiro país que foi a difundir a radiofrequência no ombro foi o Brasil. Então, o Brasil ele é um dos pioneiros na radiofrequência em patologias álgicas no ombro, né? Isso é bem interessante. Perfeito. Então, os trabalhos estão mais difundidos no joelho mesmo, né? Para dor crônica no joelho, é isso? Coluna com bastante material. Coluna já se faz radiofrequência há mais de 20 anos. Joelho é um pouco mais recente, há mais ou menos uns 15 anos, mas já tem estudos randomizados, estudos duplo cego e tudo mais, com foco no joelho, né? Se for lá no PubMed, vai ver muito artigo aí interessante e recente, né, sobre radiofrequência no joelho. E é uma tendência, né, cada vez mais acontecer. Perfeito. Bom, ok. Compreendidas as indicações e as contraindicações para uso da neuromodulação por radiofrequência. Então, as contraindicações elas são poucas, tá? Mas primeiro a gente tem que saber se realmente é um quadro álgico que vai ter resultado com neuromodulação. Não adianta a gente indicar um tratamento que não vai causar o efeito pelo paciente, né? Segunda contraindicação que eu poderia dizer são pacientes que têm alguma alteração hematológica, com algum componente sangrativo, né, que possa ser prejudicial durante o procedimento. Basicamente é isso, não tem muita contraindicação, porque é um procedimento percutâneo, minimamente invasivo, com bastante segurança, desde que realizado com as técnicas corretas, conhecimento da anatomia da região, né, e tudo isso. Perfeito. Ó, já tem duas perguntinhas aqui para você. Ó. A primeira da Bianca. Obrigado, Bianca. Obrigado. Bianca também, fera pra caramba. A radiofrequência produz melhora na rigidez, apesar de eu já imaginar aqui pela linha que você está seguindo, Carlos, mas o especialista é você. Produz melhora na rigidez em pacientes com osteoartrite de joelho? Depende da causa da rigidez. Se o paciente tem uma rigidez por causa da dor, né, não consegue realizar o movimento porque dói, então sim, vai trazer um bom resultado. Agora, se a rigidez for por causas mecânicas, né, por exemplo, a gente sabe que tem artrose, que tem osteófitos que realmente causam bloqueio articular, causam aquele joelho inflexo, e na verdade esse tipo de limitação não vai ser resolvido com radiofrequência. É importante dizer que a radiofrequência ela não vai se sobrepor a uma outra indicação de tratamento. Quem tem indicação para prótese, ele vai ter indicação para prótese. A radiofrequência seria uma opção a mais. Ela não exime outras indicações, entendeu? Tem muita gente que às vezes pensa, isso aí vai ser... Eu tenho indicação para prótese, mas então vou fazer radiofrequência, vai dar no mesmo. Não, não é essa a função nem a indicação para fazer radiofrequência, né? É diferente. Perfeito. Perfeito. As indicações são distintas. Perfeito. E outra pergunta da Roberta aqui. Obrigado, Roberta. Também é indicado para condromalácia? Foi a pergunta da Roberta. Olha, não tem uma indicação formal, tá, para condromalácia. Seria algo meio, como a gente diz aqui no meio, off-label, né? Mas eu acho que pode se tornar, a partir do momento que já se tentou o tratamento formal, né, de condromalácia, né? Ou seja,
fisioterapia, fortalecimento muscular, uso de condoprotetores, uso de anti-inflamatórios, controle de peso ponderal, controle dos exercícios de carga, controle de impacto, equilíbrio muscular. Se nada disso funcionar, de repente a radiofrequência seja uma opção a se pensar. Perfeito. E a aplicação de neuromodulação por radiofrequência é dolorosa? Gera alguma dor para o paciente? Então, gera um incômodo. E eu vou dizer por quê. Porque, basicamente, para a gente saber se a gente está realmente no local que deve ser aplicado, é uma terapia percutânea. Então, a gente se guia por referências anatômicas, né? E são escassos os exames de imagem que a gente pode utilizar no momento do procedimento. No caso do joelho, basicamente a gente usa um aparelho chamado intensificador de imagem, que é um raio-x, né? É um aparelho de raio-x que pode ser feito de uma forma mais dinâmica. E a gente se guia por pontos anatômicos naquelas regiões, pontos esses que foram amplamente assim, estudados através de dissecção de cadáveres e coisas desse aspecto. E pode ser utilizado também associado a isso o ultrassom, que é um aparelho que tem sido hoje muito mais amplamente utilizado, mas obviamente a gente encontrar um nervo, no caso do joelho, que é um nervo genicular, encontrar um nervinho desse é complicado. É um nervo muito pequenininho, não é algo fácil, então a gente usa referências anatômicas e referências que podem ser vistas no ultrassom. E por que ela é algo doloroso? Porque para a gente saber se a gente está naquele nervo, o paciente não pode estar anestesiado. Porque se ele estiver, a gente perde mais uma referência. Então ele tem que estar levemente sedado, né? Ele tem que estar levemente sedado para a gente poder. A gente faz, lógico, uma anestesia bem local ali na região da pele, mas é incômodo você colocar ali uma agulha que vai até ali a região do periósteo. No caso do joelho, o genicular, ele fica bem aderido ali ao periósteo, né? Na região ali, na transição da diáfise com a região de liana do fêmur. Então a gente tem que colocar a agulha bem naquela posição, mas é incômodo. E ali, a partir dali, esse mesmo aparelho que faz o procedimento, né, o aparelho de radiofrequência, ele é capaz de fazer testes para a gente saber se a gente está na região certa. Então, existem os testes motores e os testes sensitivos, né, que nada mais são do que estímulos, né, estímulos com voltagem específica e hertz específicos, para a gente saber se a gente está no nervo. E aí o paciente tem que referir algum sintoma. No caso mais especificamente do joelho, ele vai referir que ele está sendo uma queimação dentro do joelho. Se ele referir isso, beleza, a gente está na região certa. E aí a gente pode proceder com o procedimento. Nesse momento, a gente aumenta um pouquinho a sedação, que a gente vai causar uma lesão térmica bem justo ao periósteo. E isso é incômodo. Mas é muito bem tolerado pelo paciente, né? Até porque o paciente que já sente uma dor tão a longo prazo, né, de osteoartrite do joelho, a dor de osteoartrite, só quem tem é que sabe o quanto incomoda. Então, consegue tolerar muito bem um incômodo causado pelo procedimento de radiofrequência. Perfeito. Mais uma pergunta aqui da Bianca. Obrigado, Bianca. Por quanto tempo o paciente se beneficia desses resultados da neuromodulação por radiofrequência? Então, vamos lá. Quanto ele se beneficia? Isso, primeiro, quando a gente fala da radiofrequência por ablação, né, que é a convencional, geralmente por ser uma lesão térmica, né, ou seja, você faz a lesão completa daquele nervo sensitivo, ele tem um benefício um pouco mais longo do que quando a gente fala daquela que é a pulsátil, que não está relacionada muito ao joelho. A lesão térmica, ela costuma, claro, isso vai variar muito de um paciente para outro, dizer que todos vão ter esse nível de alívio, mas em média são 3 a 4 anos aí sem dor, né? Ou com pelo menos pouquíssima dor. Uma dor que é extremamente suportável e que vai permitir o paciente
fazer o tratamento conservador com mais qualidade, né? Fazer uma fisioterapia com mais qualidade, um fortalecimento muscular com mais qualidade, atividade física com mais qualidade. Quando a gente fala de pulsátil, aí esse alívio da dor é um pouco menor, porque não fazemos uma lesão que fica um nervo misto, né? Até porque, como o próprio nome diz, ele tem um componente motor, que é algo que a gente não quer lesionar. Aí o alívio da dor nessa questão da pulsátil é em torno de 4 meses a 2 anos. Então tem essa janelinha aí, tem uma diferença significativa. Perfeito. E é necessário, Carlos, para neuromodulação por radiofrequência, algum exame específico para iniciar o tratamento? A gente faz o que é considerado um bloqueio teste. O que quer dizer o bloqueio teste? A gente precisa saber se realmente essa radiofrequência ela vai ter ação significativa naquele joelho, né? Às vezes, as lesões de cartilagem, a lesão meniscal por degeneração, também são causa de dor significativa, né? Então, o que é feito nesse bloqueio teste? A gente vai fazer uma infiltração com meio ml de anestésico, geralmente xilocaína, bem nesses nervos, nos nervos geniculares, né? O superomedial, superolateral e o inferomedial. A gente faz um bloqueio com meio ml e vê a resposta do paciente. Pô, como é que tá? Melhorou a dor? Se o paciente falar, pô, melhorei 80%. Beleza, então você tem indicação para fazer radiofrequência, porque essa é a melhora que você vai ter quando a gente realizar a radiofrequência ablativa. Pô, melhorei muito pouco, quase 10%. A gente vai ter que, infelizmente, a terapia por radiofrequência não vai ser muito, não vai aliviar muito a sua dor, ou pelo menos não vai aliviar conforme você vai esperar que alivie, entendeu? Basicamente é isso. Então a gente faz um bloqueio teste para saber qual vai ser a possível eficácia desse tratamento. Perfeito, muito bom. E uma pergunta aqui da Renata. Obrigado, Renata. Tem algum cuidado pós-procedimento? Olha, isso é o que é mais interessante. Basicamente, um paciente que é submetido à radiofrequência, ele vai de alta no mesmo dia do hospital, vai para casa, andando normalmente. Os cuidados que ele tem que ter são cuidados muito básicos, evitar a permanência prolongada em pé, evitar subir essa escada em excesso nesse período inicial, né? E fazer só uma higiene local ali da região, porque vão ter ali a lesão ali percutânea ali, né? A agulhada que a gente diz. Mas basicamente é só isso, não tem muita coisa que fazer, uma terapia muito rápida, né? E de pronto restabelecimento, né? Perfeito. A outra pergunta muito pertinente da Bianca aqui. Obrigado, Bianca. Ela pode ser feita, a neuromodulação por radiofrequência pode ser feita mais de uma vez no mesmo local? Pode. Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, mas no caso do joelho, né, esses nervos geniculares, eles têm a capacidade regenerativa. Então, eles vão se regenerar. Você não vai fazer uma lesão definitiva. Então, sim, pode ser feito. Pode ser feito 1 ano depois, 2 anos depois, e por aí vai, entendeu? Pode ser feito várias vezes. Pode usar técnicas combinadas, que tem sido uma novidade, né? A gente pode associar radiofrequência com uma viscosuplementação, que é ácido hialurônico. Tem várias técnicas de radiofrequência que podem ser utilizadas. Pode ser feita radiofrequência intraarticular, dentro da articulação. Pode ser feita radiofrequência bipolar, que é quando a gente almeja aumentar ainda mais a área de lesão, aproximando duas ou três agulhas naquele mesmo ponto. Então, pode ser feito várias vezes. Não tem um limite de vezes, não. Perfeito. Perfeito. Já tinha pensado nessa questão de como intervenção única ou se pode compor algo multimodal, então você já respondeu aí também, legal, importante saber disso. E existe algum potencial efeito colateral da neuromodulação por radiofrequência? Assim, os efeitos colaterais que podem acontecer são assim, como é que eu vou dizer? São os efeitos de uma possível lesão que não era intencional, né? Ou que não era esse o objetivo, né? No joelho é muito difícil disso acontecer, por ser uma articulação grande, os nervos são grandes, né? Mas pode ser haver, por exemplo,
Você pode acabar fazendo uma lesão motora no nervo, que era misto, né? Quando a gente estiver falando de radiofrequência pulsátil, pode acontecer. Você pode fazer uma lesão vascular, você pode posicionar a agulha de forma incorreta e acabar acertando um vaso, né? Não se esqueça que nervo sempre anda muito perto de artéria e de veia. Então, ali a região é sempre muito perigosa, né? Então, por isso você tem que saber fazer bem guiado, ter conhecimento da anatomia local para não ter esse tipo de problema. Infelizmente, pode acontecer. Perfeito. E, em geral, Carlos, qual é a periodicidade da neuromodulação por radiofrequência? Quantas aplicações são necessárias? Quantos minutos leva cada aplicação? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, focando mais na questão da convencional, né? A convencional, a gente geralmente tem que fazer uma lesão térmica. Então, o padrão, geralmente, é algo em torno de 90 graus, né? Que já é uma temperatura bem elevada, em que é óbvio que a gente vai provocar ali a lesão que a gente tem o objetivo de promover por um período que não precisa ser muito longo, né? Algo em torno de 90 segundos. Então, basicamente, quando a gente fala de lesão térmica, tem essa relação 90 a 90. 90 graus de temperatura, 90 segundos, isso vai ser o equivalente a um ciclo. Obviamente, a gente pode fazer mais de um ciclo naquela região. E geralmente é o que todo cirurgião faz. Faz 2 a 3 ciclos por região. Tem outros cirurgiões que preferem fazer 80 graus a 60 segundos, mas isso aí são, assim, é preferência de cada cirurgião, porque a essas temperaturas, obviamente, não vai ter nervo que vai conseguir resistir a esse nível de lesão. Quando a gente fala já de pulsátil, a coisa já é um pouco diferente, porque, como eu expliquei anteriormente, são micropulsos. Então, você não consegue atingir altas temperaturas, porque um pulso é muito rápido, né? Então, a gente vai trabalhar com voltagem. E geralmente a voltagem é de 45 a 60 volts, e aí sim um período mais prolongado. Em torno de 9 minutos é o tempo provável de um ciclo da pulsátil, né? Digamos assim. Enfim, é basicamente isso. Para decorar é 90 a 90 na convencional, fazendo aí de 2 a 3 ciclos, e na pulsátil 60 volts por 9 minutos, isso aí já vai dar a resposta que é necessária aí com o objetivo que a gente quer. Esses ciclos são feitos na mesma anestesia, né? Sim, durante o procedimento. São ciclos de 90 segundos. Pum, acabou um ciclo, se você quiser já recomeçar outro ciclo, já pode. Já pode começar de imediato. Se quiser, parou, acabou o ciclo, pode repetir, pode fazer. Se quiser reposicionar a agulha um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, isso eu estou falando de milímetros, né? Poucos milímetros, porque a área de lesão, ela geralmente é 1 milímetro de diâmetro, né? Então, assim, é uma área bem pequena, então é bom você tentar fazer o máximo de área ali acometida, né? Para ter certeza que você atingiu o nervo corretamente. Esse procedimento normalmente é feito em que ambiente, Carlos? Onde que o paciente precisa estar? Em centro cirúrgico? Então, ele pode ser feito em consultório, né? E aí o médico geralmente vai se basear com ultrassom, ou pode ser feito no ambiente cirúrgico, centro cirúrgico, sala de cirurgia. Eu, quando realizo, só realizo no centro cirúrgico. Eu acho que é uma estrutura com mais segurança, com mais equipamento para monitorar, entendeu? Então, eu acho que é mais seguro fazer no hospital, né? Até porque é algo que o paciente interna de manhã vai de alta na hora do almoço, não fica muito tempo no hospital. É um procedimento que a alta é rápida. Então, por segurança, eu prefiro fazer no ambiente hospitalar. Perfeito. E normalmente os pacientes submetidos à neuromodulação por radiofrequência, eles já chegam para você, eles já chegam no teu consultório, já com essa proposta, porque eles leram na internet, porque eles ouviram falar, ou é algo que você propõe na sua apresentação, nas suas opções de tratamento? Olha, D'Angelo, hoje, cada vez mais, eles já estão vindo com essa indicação. Eles querem fazer
radiofrequência. E, e isso é algo interessante porque realmente são pacientes que têm acesso, né, a várias formas de literatura e tudo mais, ou receberam uma orientação de algum outro parente e tal. Mas, basicamente, o que é importante é você informar o que é o procedimento e que esse procedimento não está anulando uma outra indicação que ele tem, né? E eu acho que isso é importante também para o cirurgião, que às vezes a gente fica focando tanto na doença, né? Ah, o paciente tem artrose e tem que ser prótese, tem artrose, então o tratamento da artrose é prótese. E a gente não foca no doente, né? Que às vezes o que é a melhor indicação não é a indicação ideal para ele. Eu já tive pacientes que, poxa, tem indicação de prótese, é visível, tem artrose, indicação de prótese, mas o filho vai se casar daqui a 2 meses. E ele queria assistir o casamento do filho sem dor, querendo ficar em pé, podendo, né, dançar e tudo mais. E se ele fizesse uma prótese, obviamente, em 2 meses ele provavelmente não teria condições de fazer isso, pelo menos não sem um andador, sem uma muleta ou coisa do gênero. E com a radiofrequência, ele tendo a sua indicação, tendo formalizado lá a indicação certinha, né, o bloqueio teste correto, ele pode sim, poderia participar desse evento, que para ele é importantíssimo, e queria trazer um resultado muito bom para ele. E aí, se ele tiver que operar prótese, ele opera depois. Ele vai escolher o melhor horário, o melhor período, né? A melhor época para ele operar. Não precisa ser essa época. Então, acho que a gente tem que oferecer às pessoas o que tem, mas sempre informando as suas limitações e restrições, né? Perfeito. Na pós-aplicação, já te fiz uma pergunta anteriormente sobre isso, pós-aplicação na neuromodulação por radiofrequência, então não há qualquer restrição em termos de descarga de peso, você tem que, não pode caminhar muito nesse dia, tem alguma, você faz alguma recomendação, mesmo que cuidadosa, A assim? minha, então, a minha recomendação é evite os excessos. Evite os excessos. Faça o que tem que ser feito, mas sem excesso. Ah, eu tenho que caminhar até a cozinha, eu tenho que caminhar, eu vou ter que subir, minha casa tem 10 lances de escada. Tudo bem, pode fazer. Só não queira fazer isso 6 vezes naquele dia. Mas basicamente é isso. É, faça o que você tem que fazer, mas sem excessos, ponto. Porque realmente quando a pessoa sente aquela diferença, né, de melhora, ela acha que ela está curada. Mas aquilo é um tratamento que realmente tem esse objetivo, que é aliviar a dor, tirar a dor, mas de fato está curando a artrose. Ele está lhe dando a possibilidade de postergar uma cirurgia mais agressiva, ele está te dando a possibilidade de fazer o seu tratamento conservador com maior qualidade e, quem sabe assim, evitar uma artroplastia. Então, ele é mais uma opção, né? Ele não é a definição do problema. Ele é mais uma opção para poder, de repente, desenvolver outros processos que não estavam funcionando porque doía muito e a pessoa não conseguia fazer o tratamento corretamente. Perfeito. Você, Carlos, que já trabalha há muito tempo, há muitos anos no esporte, você é especialista em medicina do esporte. Bom, primeiro eu te perguntar assim, tem indicação no atleta? Pode fazer, não pode, ou não deve, ou deve fazer? Como é que eles recebem isso? Fala um pouquinho da aplicação específica no esporte. Pode ser feito no esporte, não vejo nenhum tipo de contraindicação. Às vezes isso aí até consegue postergar um pouquinho mais a vida útil desse atleta, né? Não é doping, então a gente só tem que informar o tipo de anestésico que foi utilizado ali durante o procedimento. Mas pode ser sim, pode ser utilizado no esporte sem nenhum tipo de problema. Claro, tomando as devidas precauções, como qualquer outro paciente, né? Perfeito. Já teve algum caso curioso que você tenha tratado aí por neuromodulação por radiofrequência? Alguma reação excepcional? Teve alguma situação que você lembra assim que
quer contar para gente? Alguma Algo situação mais como que específico? falhou aqui? Ó? Alguma situação especial sei, aplicação em alguém que o resultado, por exemplo, foi muito melhor do que as tuas expectativas, superou as expectativas do paciente, ele ficou muito satisfeito. Teve algum caso assim excepcional já feito por você? Teve até um caso recente. Na verdade, ele superou as minhas expectativas no começo, mas depois me decepcionou um pouco, entendeu? Mas era uma paciente que, é uma senhora, obviamente, ela já tinha sido submetida à cirurgia bariátrica por sobrepeso e tudo mais, então já era uma senhora com uma artrose considerável. Já tinha sido submetida a tratamento de CA de mama, já fazia uma série de medicações, e até isso era considerado pelo cardiologista, né, um risco mais elevado para se submeter a uma prótese de joelho, pelas medicações que ela tomava, algumas coisas assim. Então foi feito, eu fiz uma terapia combinada, na verdade, né, a gente fez a radiofrequência, mas eu associei uma artroscopia, porque ela tinha lesões de menisco com debris inflamatórios no joelho, e então eu fiz a radiofrequência e depois fiz um toalete articulado, né? Eliminei ali aqueles debris e 12 horas depois ela estava ótima, maravilhosa, não queria mais muleta, estava andando bem pra caramba, blá, blá, blá. 15 dias depois ela piorou absurdamente. Piorou, fiquei mal, ficou mal e enfim, isso me abriu um alerta, porque é aquilo, aconteceram algumas intercorrências no pós-operatório, porque isso tem que estar muito bem amarrado, o momento de voltar para a fisioterapia, o momento de realmente aumentar essa demanda, né, a quantidade, o quanto caminhar, a permanência prolongada, lembrar que a pessoa ainda tem sobrepeso, lembrar que a pessoa, por causa de sobrepeso, não fazia um trabalho muscular adequado, então havia desequilíbrio muscular. Então, tudo junto pode atuar de forma negativa no tratamento, né? Existem algumas outras possíveis lesões associadas, que a gente sabe, tendinite da pata do ganso, que é uma coisa horrível de tratar, responde mal a quase tudo, é difícil, é Bem demorado, difícil. então incomoda. Entendeu? Então, saber discernir muito bem o motivo dessa dor no pós-operatório, às vezes não tem nada a ver com o que você fez, e sim com outras coisas, mas que acabam promovendo dor do mesmo jeito e decepciona muito o paciente, né? Quem vai em busca desse tipo de tratamento vai em busca de que gera uma expectativa muito grande. Então, é sempre pé no chão, orientar, olha, é assim, funciona assim, você não está com a artrose, sua indicação já é de prótese, isso aqui é para dar uma melhorada, para ver se a gente consegue te reabilitar melhor. Seja para evitar a prótese, seja para submeter a prótese e ter um pós-operatório de artroplastia melhor, né? Com o joelho com mais tônus muscular, com um paciente com menos peso corporal e por aí vai. Então, essas questões têm que ser muito bem orientadas ao paciente que você vai submeter à radiofrequência, porque pode ser ruim e você pode acabar também queimando um procedimento, né? Pode se passar a se conhecer, esse procedimento não faz efeito, esse procedimento não é ineficaz, a pessoa faz e não muda nada. Você acaba queimando algo que pode ser benéfico, né? Mas por leves questões ali que poderiam ser contornadas ali antes de indicar, né? Isso aqui é verdade. Perfeito. Carlos, você é extremamente didático, cuidadoso com as palavras aí. Nossa, eu tenho certeza que tá todo mundo muito satisfeito com os esclarecimentos. Ó, pai, saiu mais uma pergunta aqui aos 45, aqui, ó, do Wanderson. Obrigado, Wanderson. Quanto à volta à fisioterapia, existe alguma contraindicação ao uso de eletroterapia no local? Não tem contraindicação nenhuma. Pode ser utilizado todo o procedimento que já seria num paciente com osteoartrite de joelho, não tem problema nenhum.
tratamento é idêntico, não tem diferença alguma. Para mim, na verdade, o ideal é que seja submetida ao tratamento fisioterapêutico o quanto antes, né? Fez o procedimento, foi na primeira consulta pós-operatória, aquela região ali não tá dolorida por causa da inserção da agulha, não tem nenhum sinal flogístico com característica inflamatória, manda ver, fisioterapia. Tem que ser tratamento conjunto, ser tratamento associado, combinado. Eu sempre acredito que quanto mais combinações você tiver de tratamento, maior é a chance de você ter um resultado final a contento. É assim que eu penso. Perfeito. Os tratamentos, realmente, os tratamentos multimodais, eles têm mostrado sempre um tamanho de efeito, quer dizer, sempre, né? Boa parte das vezes tem mostrado realmente um tamanho de efeito mais substancial aí nos ensaios clínicos, realmente, você tem razão. Carlos, como eu falei, excepcional, excepcional. Saímos daqui hoje realmente com uma compreensão muito maior do que se trata e também, como a gente acabou de falar da condição multimodal, eu diria que com mais segurança também, esse paciente chegando para a abordagem fisioterapêutica, a gente também procede com mais segurança em relação a isso. Como eu faço habitualmente aqui com os meus convidados, eu vou te pedir aqui no final, então, olha só, 2 dicas de ouro do Dr. Carlos Fontes aos profissionais sobre a neuromodulação por radiofrequência no manejo da dor crônica na osteoartrite de joelho. Então vamos lá, duas dicas. A primeira dica, radiofrequência é mais uma opção de tratamento. Ela não vai eliminar as outras indicações. Então, saiba que ela não substitui nenhum outro tipo de tratamento, ela é apenas algo a mais para compor seu leque de opções de tratamento. Esse é o primeiro tratamento. Segundo, quando a gente fala de radiofrequência, não trate a doença. Às vezes, o que você indica de tratamento para a doença não é o melhor tratamento naquele momento para o seu doente. E você tem que tratar o seu doente. E nunca só pensar na doença. Perfeito, perfeito. Carlos, olha, muito, muito, muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade. Agradeço também os colegas que estiveram aqui presentes. A gente já trabalha ali pertinho, né, Carlos? Já junto lá no INTO, há muitos anos. Eu acompanhava já o teu trabalho, claro, no esporte. Eu venho do esporte, inclusive, e depois contigo mais perto lá. Bom, só consolidou aquela percepção do excepcional profissional que você é. E você vê teve gente aqui que já passou, te colocou um monte de elogios aqui. Você é um cara que transmite isso daí que você está transmitindo pra gente, tranquilidade, serenidade, calma. Vocês têm que saber que ele é assim no dia a dia, ele transmite coisa boa pra gente. E pela nossa convivência lá, a gente já passou por várias situações lá. Eu fico muito feliz de poder estar perto de você por lá e de saber que você é um cara também íntegro, viu, Carlos? Isso é muito bacana, cara. Isso me deixa orgulhoso de poder te chamar de amigo, de poder contar contigo. Você é um excepcional profissional e uma excepcional pessoa, cara. De verdade. Obrigado, cara. Obrigado. Pô, nada. D'Angelo, o que é isso, cara? Eu é que tenho você aí como referência. Você é um excelente profissional no que você faz. Você é um cara extremamente correto em tudo que você faz, em tudo que você se submete a lá. Eu só tenho um prazer em poder estar aí debatendo, conversando, fazendo aula, artigo, o que tiver que ser feito contigo, você pode sempre contar comigo, que eu sei que vai sempre ser um trabalho de extrema qualidade e que vai ser um trabalho que vai sempre dar certo, cara. Eu que parabenizo a sua iniciativa aí de fazer todas essas lives. Eu sei o quanto que isso aí é trabalhoso, o quanto que exige de dedicação,
de abrir mão aí, de repente você está podendo fazer uma outra coisa e você está aí, pô, disciplinado, com constância, e o resultado é esse. Você vê aí as pessoas gostando, aplaudindo. Eu acho que isso aí é a maior resposta, né, que a gente pode receber do nosso trabalho, é o reconhecimento. Verdade. E eu reconheço você como, cara, uma referência aí, um profissional exemplar que eu me espelho diariamente, cara, porque você realmente é diferenciado. Eu que parabenizo por tudo que você está, todas as suas iniciativas aqui e fora, né? Quem te conhece fora sabe tantas e tantas caminhos que você toma ao mesmo tempo e sempre com bons resultados. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite, e sempre que for possível, eu estou aí contigo, que, cara, você é fenomenal. Eu que parabenizo e agradeço mais uma vez. Obrigado, meu camarada. Obrigado pelas palavras. Que venham novos trabalhos, inclusive, para a gente publicar junto. Que estejamos juntos aí em novas publicações. E vai acontecer, eu te digo que vai acontecer para 2022. Viu? Obrigado mais uma vez. Saúde para você e para a família, meu camarada. A gente se vê lá no Into. Fica com Deus. Grande abraço. Obrigado. Você também. Obrigado aí a todo mundo que gastou um pouquinho do seu tempo aí ouvindo a gente, né? Isso aí também não tem preço. E estou aí à disposição. Muito obrigado aí por tudo mais uma vez. E uma boa noite aí para todos, muita saúde. E vamos tocando o barco, né? Vamos nessa. Vamos que vamos. Obrigado. Grande abraço. Obrigado a todos.